Olá pessoal, bom dia. Quero falar um pouco aqui sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E o tema que eu quero estar abordando aqui neste vídeo é o arrebatamento. O arrebatamento ele faz parte da escatologia bíblica e é um tema um pouco complexo, porque no nosso meio evangélico nós vamos encontrar pelo menos aí três linhas de interpretação. E quando a gente fala de livros escatológicos, né, a gente fala de Apocalipse e também serve o livro de Daniel. E são livros, principalmente Apocalipse, é de fato complexo. Então, há pessoas que entendem que a igreja não passará pela última semana de Daniel, né? As 70 semanas de Daniel, a última semana será a tribulação e a metade dos 7 anos será a grande tribulação. Alguns creem que a igreja será arrebatada no meio, que será na metade da última semana. E outros creem que será depois, no final. Né? Então são os pré, os mid e os pós-tribulacionistas. Eu sou pré, mas não vou entrar aqui nessa questão. Vou entrar aqui na questão do arrebatamento, o que a Bíblia fala sobre esse fato, sobre esta promessa. Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. 7 fatos sobre o arrebatamento. Então, como eu disse para vocês, é um tema um pouco polêmico, mas eu vou me ater somente ao que está na Bíblia. Não vou entrar em outros fatos. Tá? Essa doutrina, ela está lá bem explícita, né? Está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Tá? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, mais ou menos, ali fala também alguma coisa, mas aqui fala de uma maneira bem explícita. Tá? Então vamos lá para esses 7 fatos. Primeiro, é uma promessa da parte de Deus. Tá? Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz assim: E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Varões galileus, né? Aqui no caso eu não escrevi, mas é varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, essa passagem retrata quando Jesus estava subindo aos céus, depois de caminhar na terra 40 dias, depois de ter ressuscitado, e os discípulos ficaram ali olhando. Imagino eu que preocupados, né, com o que aconteceria a partir daquele momento. E aqui a Bíblia vai dizer, aqui no versículo 10, que apareceram dois homens, né, vestidos de branco, dá para entender bem claro que são 2 anjos, e falaram acerca desta promessa que veio de Deus, que é divina. Tá? E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Né? Então, aquilo que Deus fala, Deus ele cumpre. Não sabemos o dia nem a hora, mas vai acontecer, porque é uma promessa de Deus. Então, esse é o primeiro fato. Segundo fato, não sabemos quando será. Mateus capítulo 24, versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Tá? Esse capítulo de Mateus começa eles perguntando quando é que Jesus voltaria. E Jesus vai falar uma série de acontecimentos, tanto para a igreja como para Israel, e ele vai citar aí a, a passagem de Noé, e dentro dessa passagem vai estar escrito esse versículo aqui. Tá? Então a gente não sabe. Então isso deixa a gente alerta e procurando estar vigilante. Porque pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 100 anos, não sei. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, tá lá
Está lá em 2 Pedro, se eu não me engano, capítulo 3, essa passagem. Então, ninguém sabe, né? Então, isso nos exorta a estarmos atentos, tá? Segundo fato. Terceiro fato. Então, aqui nós já vamos entrar lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, como é que vai ser, né, a sequência desse fato, como é que vai acontecer, né, esse fato aí, essa promessa que Deus fez. Tá? Então está lá no versículo 16, pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então haverá uma ordem de comando no céu, né, iniciará com o ressoar de uma trombeta. Quem é militar, ou quem já foi militar, no meu caso eu que servi o exército, a gente conhece pelo toque da trombeta a ordem que devemos executar. Tá? Então a gente entende muito bem o que é isso. Então, esse processo, né, do cumprimento dessa promessa será iniciada desta forma. Tá? E o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esse é o terceiro fato. O quarto fato, aí já fala da ordem, né? É a mesma passagem, mas aí eu quero mostrar como é que será a ordem daqueles que vão ser arrebatados. Quero pegar aqui a parte final. Tá? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quem serão esses? Então, todas as pessoas que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro e serão arrebatados. Então, a ordem é essa. Os mortos que já morreram crendo em Cristo, servindo a Cristo, eles ressuscitarão primeiro, né? E serão transformados. Então, esse aí é o quarto fato. O quinto fato já fala daqueles que estiverem vivos, né? Depois os vivos serão transformados, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Então, haverá um ressoar de trombeta, os mortos que morreram crendo, servindo a Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois, como está escrito aqui, depois nós, os que tivermos vivos, né? Nós, porque no momento presente estamos vivos, né? Eu e você que está ouvindo aí, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre, né? Então, será nessa ordem, tá? Depois os vivos será como Elias, né? Elias e Enoque, que não passaram pelo processo normal aí da morte, né? Foram arrebatados, não passaram pelo processo que as pessoas passam, né? Haviam diversas pessoas passarem. Então esse é o quinto fato. O sexto fato é que estaremos para sempre com Cristo, né? É o mesmo versículo. Eu vou pegar aqui a parte final, e assim estaremos com o Senhor para sempre, tá? Em inglês é forever, né? Para sempre. Então, não haverá mais sofrimento. Tá? Tudo que nós passamos aqui, né, que está inerente a essa natureza que nós temos caída, desde de sentir fome, frio ou calor, ou qualquer outra mazela, né, sentimentos negativos, dor, doenças e diversos problemas que a humanidade enfrenta, né, isso não fará mais parte daqueles que serão transformados. Aí, lá em 1 capítulo 15, vai dizer que o corruptível vai se transformar no incorruptível, né? Então não estaremos mais sujeitos às dores, aos problemas dessa vida, né? Então, porque estaremos para sempre com o Senhor. E segundo Apocalipse capítulo 21, nós teremos nossas lágrimas todas enxugadas, é o que diz lá a Bíblia, tá? Então, este é o sexto fato. O sétimo fato é que será muito rápido, né? 1 Coríntios capítulo 15, tá? A partir do versículo 51, ali vai falar mais ou menos 51, 52, 53. Se você quiser, pode pegar a tua Bíblia e olhar aí. Aqui há uma certa divergência, como eu já falei para vocês,
da maneira como as pessoas creem, né, na questão do arrebatamento, né? Por exemplo, aquele que crê que será no final, aí tem uma certa complicação, porque a Bíblia fala sobre a vinda para a igreja e a vinda para Israel, tá? Para Israel, a gente entende que será visível e para a igreja será invisível. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas eu quero aqui frisar a questão da rapidez. Então isso me traz um alerta aqui, ó, no momento não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, ó, incorruptíveis, né? Como também está escrito lá em 1 Coríntios 15. Então, como está em 1 Coríntios 15, foi o que eu botei aqui no caso, né? Tá? Foi o que eu falei, citei aí mais atrás um pouco. Então, isso me traz um alerta, porque não vai dar tempo se eu não tiver de uma maneira correta, né? Se eu estiver vivendo no pecado, né? Nós erramos. Mas uma coisa é você errar, é eu errar, outra coisa é nós vivermos no pecado, né? Conscientemente, deliberadamente, tá? A questão de guardar a mágoa, a questão de não perdoar, a questão de cultivar o ódio, a raiva, a inveja, tá? A lascívia, esses sentimentos aí que são carnais e práticas, né? Que não provém, que a Bíblia condena. Então, não vai dar tempo, né? Pela rapidez, você pode abrir e fechar seus olhos aí, você vai ver que é muito rápido e isso é um alerta para nós. Então, são esses 7 fatos sobre o arrebatamento, mas eu deixo aqui um conselho, né? A gente não sabe o dia, como eu falei, a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Para nós já se passaram praticamente 2000 anos que Jesus fez esta promessa, mas uma coisa é certa: se não for pelo arrebatamento, passaremos, né, pelo processo da morte e temos que estar preparado também para este dia. Tá? Então fica aí com esta palavra em nome de Jesus. Então é isso, pessoal. O tema abordado foi sobre o arrebatamento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixe um comentário, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Fique na paz de Deus.